Olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula dessa série da Bioquímica. Na aula de hoje o tema são proteínas, que são, a grosso modo, máquinas que realizam todos os trabalhos, todas as ações que acontecem no interior das células e muitas dessas ações que acontecem no exterior das células também. Vejamos alguns exemplos. As membranas das células são formadas, como a gente já viu, por bicamadas de fosfolipídios. Para facilitar a passagem de determinados compostos para dentro ou para fora da célula, existem proteínas inseridas a essa membrana. Essas proteínas podem funcionar como canais, permitindo uma maneira altamente seletiva a passagem de determinadas substâncias, ou às vezes elas podem se ligar a essas substâncias e se deformar, conduzindo elas através da membrana. Em alguns casos, essas proteínas transportadoras dependem de energia para funcionar, e essa energia é fornecida pela quebra de uma molécula de ATP, que mais tarde a gente vai compreender melhor o que é. Todas essas proteínas que a gente viu são proteínas transportadoras, ou seja, proteínas que facilitam, permitem ou até mesmo impelem o transporte de substâncias de um lado para o outro da membrana, seja para dentro, seja para fora. Outras proteínas ainda são estruturais. Ajudam as membranas e outras estruturas da célula, ou mesmo fora delas, a se manterem nos locais adequados ou até uma forma adequada. Na superfície de cada uma das células do nosso organismo tem proteínas de reconhecimento e proteínas de adesão. Essas proteínas, às vezes conjugadas a carboidratos ou a lipídios, permitem que as células tenham um tipo de identidade química. Essa identidade regula o crescimento, regula a proliferação celular e também é importante para os mecanismos de defesa. Células especializadas nesses elementos de superfície, ao perceberem que elementos não são produzidos pelo próprio organismo, reagem a esses como corpos estranhos e desencadeiam uma resposta imunológica, uma resposta de destruição que, inclusive, é mediada, adivinha só, por proteínas, que recebe o nome de anticorpos, lectinas, porinas, proteínas de complemento, peptídeos antimicrobianos e uma série de outras proteínas relacionadas à resposta de defesa. O padrão é sempre o mesmo. São proteínas realizando atividades dentro e fora da célula. Tem uma família especial de proteínas chamadas enzimas, que são proteínas catalisadoras, ou seja, proteínas que aceleram reações químicas. São os catalisadores mais eficientes que tem. Na maioria das vezes, aceleram reações químicas em várias ordens de grandeza. Mais da metade das proteínas que existem em qualquer célula são enzimas. Mais tarde, a gente vai ver mais sobre essas proteínas tão especiais. Por enquanto, fica com isso. Proteínas são como se fossem máquinas no interior da célula. Máquinas que desempenham funções. Para começar a entender o que são proteínas e como elas funcionam, vamos partir do desenho de uma proteína hipotética. Em toda proteína tem uma série de cargas positivas e uma série de cargas negativas, não homogeneamente distribuídas, além de regiões polares e regiões apolares. A geometria, a posição, a distância entre essas cargas e essas diferentes regiões das proteínas fazem com que elas tenham afinidade, formando ligações de hidrogênio de maneira altamente específica com outros compostos ou outras partículas que a gente vai chamar de substrato. A gente chama assim porque proteínas são altamente específicas. Se a proteína A tem uma determinada região com afinidade para o substrato 1, provavelmente não vai apresentar afinidade para um outro composto qualquer e não vai se ligar a ele. Não vai desempenhar a sua função para esse outro composto, mesmo que ele seja muito parecido com aquele substrato 1 para o qual a proteína foi feita. Justamente porque a posição das cargas e regiões polares e apolares desse substrato não vão favorecer a formação de ligações de hidrogênio entre a proteína e o composto. Uma vez ligada ao substrato, dependendo, claro, da função da proteína, ela pode se deformar com ou sem gasto de energia, causando modificações nesse substrato, ou simplesmente ficar como ela está, fixando esse substrato em determinado lugar. Olhando assim, a impressão que dá é que proteínas são corpos sólidos, maciços, mas não é bem assim.
Cada proteína é, na real, um filamento ou vários filamentos juntos que apresentam um enovelamento. Esse enovelamento é o que confere à proteína uma forma. Então a gente pode começar a definir proteína assim, um cordão. Um cordão ou um conjunto de cordões que tem um enovelamento específico, esse enovelamento dá à proteína uma forma, essa forma permite que a proteína desempenhe uma determinada função. O próximo passo é saber do que são feitos esses cordões. Esses cordões são, na verdade, polímeros, de unidades chamadas aminoácidos. Vamos olhar de perto para ver o que é um aminoácido e para entender como é que ele pode ser polimerizado para formar proteínas. Cada aminoácido é formado por um carbono alfa, que na maioria das vezes é quiral, ligado a um grupamento ácido carboxílico, um grupamento amina, um hidrogênio e um radical variável. Na construção das proteínas dos seres vivos tem 20 diferentes aminoácidos e a diferença entre esses aminoácidos se dá graças a esse radical. O menor aminoácido de todos é a glicina, cujo radical é um hidrogênio apenas. Esse é o único aminoácido também cujo carbono alfa não é quiral, justamente por causa desses dois hidrogênios que conferem simetria à molécula. Na internet é bem fácil encontrar figuras como essa aqui, modificada a partir do livro Princípios de Bioquímica do Leninger, que mostra aminoácidos cujo radical R são apolares e alifáticos. Os radicais R também são chamados de cadeias laterais, estão destacados em rosa. Percebam a presença da glicina e uma série de outros aminoácidos. Nessa outra imagem, a gente vê os 3 aminoácidos que apresentam anéis aromáticos na estrutura dos seus radicais R, das suas cadeias laterais. A fenilalanina, que é apolar, e a tirosina e o triptofano, que são um pouco polares. Também tem aminoácidos cujos radicais R são polares, porém não carregados. Tem 3 aminoácidos que têm radicais R com carga positiva em pH neutro, ou seja, aminoácidos com grupamento R básicos. E tem 2 aminoácidos com carga negativa em pH neutro, ou seja, aminoácidos com grupamentos R ácidos. Assim, na constituição da proteína tem, como a gente já viu, 20 diferentes aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser polimerizados formando filamentos de centenas ou até alguns milhares de aminoácidos. Esses aminoácidos ligam-se uns aos outros através de um tipo de ligação chamada ligação peptídica. Só uma curiosidade antes da gente ir para frente. Desses 20 aminoácidos, nós, humanos adultos, conseguimos produzir 10 tipos. São chamados aminoácidos naturais, porque a gente produz eles nas nossas células normalmente, naturalmente. Já os 10 aminoácidos que a gente não é capaz de produzir precisam ser ingeridos na alimentação. São essenciais na nossa alimentação e é por isso que recebem o nome de aminoácidos essenciais. Obviamente, aminoácidos essenciais variam de espécie para espécie. Plantas e outros organismos que são produtores, são autótrofos, ou seja, são capazes de produzir o próprio alimento, a própria matéria orgânica, são capazes de produzir, obviamente, todos os seus aminoácidos. Não tem aminoácidos essenciais para plantas. Os aminoácidos que são essenciais para uma vaca não são os mesmos aminoácidos essenciais para um ser humano. Então, varia de espécie para espécie. Agora, volta para a ligação peptídica que a gente já tinha mencionado antes. A ligação peptídica envolve sempre o ácido carboxílico de um aminoácido e o grupamento amina do outro. E essa ligação, novamente, se forma através de uma reação de condensação e que, portanto, pode ser hidrolisada. O ácido carboxílico libera uma hidroxila e a amina libera um hidrogênio. Vários aminoácidos ligados por ligações peptídicas formam o que nós chamamos de polipeptídeo, que não necessariamente são proteínas. Por quê? Porque para considerar um polipeptídeo como sendo uma proteína, ele precisa ter um enovelamento que lhe dá uma conformação espacial, uma forma fundamental para que ele desempenhe uma determinada função. A propósito, quando aminoácidos ligam-se uns aos outros através de ligações peptídicas, eles perdem partes. A amina, como a gente viu, perde o hidrogênio. Então a amina deixa de ser uma amina e passa a ser uma amida. E uma hidroxila do ácido carboxílico cai fora. E o ácido carboxílico, então, ele não é mais ácido carboxílico. Ele apenas passa a ser uma carbonila. Por isso,
embora eles sejam chamados de aminoácidos quando eles estão livres, quando eles estão polimerizados em polipeptídeos, não tem mais muito sentido chamar eles de aminoácidos, porque não tem mais amino e nem ácido. O correto é chamar eles de resíduos de aminoácidos. Pouca gente fala em resíduo de aminoácidos, mas essa é a forma correta de se referir a eles quando eles estiverem polimerizados em sequências polipeptídicas. Como a ligação peptídica envolve sempre o grupamento amina de um aminoácido e o grupamento ácido carboxílico do outro, polipeptídeos têm sempre duas extremidades. Uma extremidade chamada aminoterminal, onde a ponta livre é o grupamento amina, e a outra extremidade carboxiterminal, onde a ponta livre fica com um grupamento ácido carboxílico. O enovelamento que uma proteína vai apresentar depende totalmente da posição de cada uma das cargas, ou seja, a posição dos aminoácidos com a cadeia laterais positivas ou negativas e a presença de regiões polares e apolares do polipeptídeo. É assim que a sequência dos resíduos de aminoácidos vai determinar exatamente qual é a forma, qual é o aspecto que cada proteína vai ter. Por isso, a sequência de aminoácidos de uma proteína é chamada de estrutura primária da proteína. Aqui eu apresento a estrutura primária da enolase, de um fungo que vive no rumen de bovinos. A enolase é uma enzima presente em todos os seres vivos, do mais simples ao mais complexo, embora a sequência de aminoácidos varie de espécie para espécie. Cada letra dessas representa um resíduo de aminoácido. A letra M representa metionina, ou seja, todos os lugares ali que tu encontrar uma letra M, naquela posição ali, a enolase vai ter metionina como resíduo de aminoácido. A letra A representa as alaninas, I representa as isoleucinas, T as treoninas e assim por diante. Os números à esquerda representam a posição do primeiro resíduo de aminoácido de cada linha, separados artificialmente em grupos de 10 resíduos, só para facilitar a localização dos aminoácidos. A estrutura primária de uma proteína ou de um polipeptídeo qualquer, ou seja, a sequência de aminoácidos de cada proteína, é definida pelo material genético da célula. Essa é, na real, a função do material genético. Como o material genético determina a estrutura primária das proteínas, ele acaba determinando também a estrutura de todas as proteínas de todas as células, tal que as características de cada célula e, portanto, do organismo inteiro, no nosso caso, são consequências das ações dessas proteínas. Por isso, o material genético acaba definindo as características do organismo de cada ser vivo. Repetindo, o material genético é como se fosse um código manual que determina a sequência de resíduos de aminoácidos de cada uma das proteínas que as células produzem. Prometo a vocês que a gente vai ter algumas aulas só sobre material genético. E aí vocês vão conseguir entender bem melhor como é que isso funciona. Mas isso é mais tarde, porque hoje o assunto é proteína. Então, a gente já sabe que proteínas são filamentos polipeptídicos, ou seja, polímeros de aminoácidos que apresentam um enovelamento, consequência direta das propriedades físico-químicas desses aminoácidos, que confere a ela uma forma, e essa forma possibilita que realizem um trabalho. A gente viu que a estrutura primária de uma proteína é a própria sequência dos seus aminoácidos, e essa estrutura está determinada no material genético de cada uma das células. O enovelamento de uma proteína acontece em diferentes níveis. O nível mais básico de enovelamento de um polipeptídeo qualquer é consequência das ligações de hidrogênio que acontecem ao longo do seu esqueleto carbônico, ou seja, da linha que conecta um aminoácido ao outro, tal que os radicais R e as cadeias laterais não participam diretamente dessas ligações. Nessa figura a gente consegue ver um polipeptídeo enrolado ao redor de um eixo imaginário, formando como se fosse uma estrutura helicoidal. Numa das pontas a gente consegue enxergar a região aminoterminal. O nitrogênio está pintado de azul. E na outra, a região carboxiterminal, com carbono cinza fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, que está em vermelho. As esferas violetas representam os radicais R, que ficam todos voltados para o lado de fora da molécula e não participam, como a gente já disse, das ligações que geram essa formação helicoidal. Nessa outra imagem, a gente consegue enxergar o mesmo polipeptídeo visto a partir do eixo central, e nessa imagem fica bem fácil notar que os radicais R, ou as cadeias laterais, ficam todos voltados para o lado de fora da molécula, enquanto os hidrogênios dos carbonos alfa de cada aminoácido ficam voltados para dentro.
formando uma região interna bem apolar. Nesse outro painel, a gente enxerga o polipeptídeo sem o eixo central imaginário, que a gente tinha visto antes, e as ligações de hidrogênio estão sendo exibidas entre o oxigênio de um ácido carboxílico, de um resíduo de aminoácido, e a amina de um outro aminoácido, posicionado 3 resíduos de aminoácidos mais adiante. Essas ligações de hidrogênio ligam cada aminoácido ao outro aminoácido a distância sempre de 3 resíduos, e porque essa distância é sempre constante, os resíduos de aminoácidos formam uma estrutura helicoidal regular e simétrica. Esse tipo de arranjo é chamado de alfa-hélice e é tido como estrutura secundária da proteína. Tem outro tipo de estrutura secundária, também formado por ligações de hidrogênio do próprio esqueleto carbônico, mas que não forma ligações cíclicas. Vamos imaginar 2 segmentos de polipeptídeos que estão dispostos paralelamente. E essa disposição favorece a formação de ligações de hidrogênio entre ácidos carboxílicos de um polipeptídeo e as aminas do outro polipeptídeo, e vice-versa. Esse dobramento forma uma estrutura plana, como se fosse uma folha. Essa folha é chamada de folha beta. Nessa figura, a gente enxerga o esqueleto carbônico fazendo ligações de hidrogênio com sequências polipeptídicas paralelas, enquanto as cadeias laterais ficam dispostas perpendicularmente ao plano. A imagem de cima é uma vista superior e a imagem de baixo é uma vista lateral da folha beta, mostrando as cadeias laterais se alternando para um lado e para o outro da folha. Então até aqui a gente viu que estrutura primária é a sequência dos aminoácidos. O enovelamento mais básico das proteínas a gente chama de estrutura secundária. E essa estrutura secundária pode ser alfa-hélice ou folha beta. As alfas-hélices e folhas betas, elas são causadas por causa de ligações que acontecem no próprio esqueleto carbônico, ou seja, não tem interferência direta das cadeias laterais dos resíduos de aminoácidos. Em um único filamento de polipeptídeo, é normal encontrar várias regiões de alfas-hélices e folhas betas intercaladas por regiões que a gente chama de sequências aleatórias, que são sequências que não formam estrutura secundária, ou seja, não formam nem alfa-hélice nem folha beta, ficam como filamentos bem flexíveis e que não interferem diretamente na estrutura da proteína. Por isso elas são ditas aleatórias. Quer dizer, se eu alterar um pouco a sequência dos aminoácidos, eu não vou ter grandes efeitos sobre o dobramento, sobre o enovelamento da proteína. A gente chama de estrutura terciária o aspecto geral da proteína, a forma que ela se apresenta. Algumas proteínas são globulares, ou seja, uma forma que lembra um glóbulo, uma estrutura maciça, seja lá qual for a forma, e outras proteínas são filamentosas, que lembram filamentos, cordões. Queratina, por exemplo, que é a proteína mais abundante na composição do cabelo, é uma longa proteína filamentosa, basicamente feita de uma longa alfa-hélice. A quitina, uma proteína necessária para o processo de contração muscular, é um conjunto de pequenas proteínas, quase esféricas, que formam cordões que se entrelaçam. A quitina, portanto, é uma proteína filamentosa. Inseridas na membrana das células tem uma série de proteínas transportadoras, que a gente já falou sobre elas, que são proteínas globulares. Então, a estrutura primária é a sequência dos aminoácidos de uma proteína. Estrutura secundária são as regiões de alfa-hélice e folha beta que se formam ao longo desse filamento. Estrutura terciária é o aspecto da proteína no espaço, que pode ser globular ou filamentoso. Finalmente, tem o último nível de organização das proteínas, que é a estrutura quaternária. É que muitas proteínas são formadas não apenas por um único polipeptídeo, mas sim pela junção de vários polipeptídeos. Esses diversos polipeptídeos eles precisam estar unidos de uma maneira bem organizada para garantir que a proteína tenha as propriedades físicas que permitem que ela desempenhe as suas tarefas. Essa interação entre os diversos polipeptídeos de uma proteína é o que a gente chama de estrutura quaternária. A própria actina, uma proteína filamentosa que eu acabei de mencionar, tem um aspecto filamento, sim, é uma proteína filamentosa, mas se a gente olhar mais de perto, ela é formada por centenas de pequenos polipeptídeos, pequenas unidades, pequenas proteínas idênticas que se encaixam umas às outras, formando esses cordões de actina. Cada unidade dessa recebe o nome de G-actina, e a união das G-actinas, formando um cordão de actina, é a estrutura quaternária dessa proteína.
A hemoglobina, que é muito importante para o transporte de oxigênio no sangue de mamíferos, é formada pela associação de 4 polipeptídeos, 2 alfa-hemoglobinas e 2 beta-hemoglobinas. Novamente, a estrutura quaternária é a interação entre esses polipeptídeos. Então, até aqui o que a gente viu? Proteínas são cordões formados por vários aminoácidos encadeados, ligados uns aos outros através de ligações peptídicas, que são as ligações covalentes entre o grupamento amina de um aminoácido e o grupamento ácido carboxílico do outro. A gente também viu que para exercer as suas funções a proteína depende de um enovelamento desses polipeptídeos. Esse enovelamento acontece tanto graças a ligações de hidrogênio entre os grupamentos aminoácidos carboxílicos ao longo do esqueleto carbônico, que é o que a gente chama de estrutura secundária, quanto interações de atração e repulsão das cadeias laterais, que fazem com que a proteína assuma um aspecto filamentoso ou globular. Isso é o que a gente chama de estrutura terciária. Essa interação entre polipeptídeos de uma única proteína a gente chama de estrutura quaternária. Dentre os 20 aminoácidos que eu comentei, tem um aminoácido que se chama cisteína, que apresenta um tiol na extremidade da cadeia lateral. Esse aminoácido exerce um papel bem importante na manutenção da estrutura terciária e da estrutura quaternária de um grande número de proteínas. Isso ocorre porque cisteínas ao longo de uma cadeia polipeptídica, ou mesmo ao longo de cadeias polipeptídicas diferentes, podem formar ligações covalentes entre si, ligações entre dois grupos tiol, que para acontecer entre eles, elas têm que se oxidar a sulfetos. A ligação entre dois sulfetos a gente chama de ligação disulfeto. Por ser uma ligação covalente, ela é bem mais estável do que as interações de polo ou as ligações de hidrogênio que a gente viu até agora, que determinam a estrutura terciária e quaternária das proteínas. É bem comum em grandes proteínas ou em proteínas que desempenham um trabalho mecânico encontrar uma série de ligações disulfeto que mantém estável a forma dessas proteínas. Fazendo um ultra resumo do que a gente viu até agora, as proteínas são máquinas que desempenham funções dentro da célula. Para desempenhar essas funções, depende de uma forma, de um aspecto tridimensional. Esse aspecto tridimensional depende totalmente de cargas ao longo das cadeias polipeptídicas, que vão exercer forças de atração e repulsão, fazendo com que cada proteína assuma a forma que tem que ter. Se uma determinada proteína, por alguma razão, perder essa conformação espacial, evidentemente ela vai perder a sua função. A gente diz que a proteína que passa por isso sofre um processo de desnaturação. Desnaturação é isso, quando a proteína sofre algum tipo de alteração na sua conformação espacial e por conta dessa alteração ela para de funcionar. Já que a conformação espacial das proteínas depende das cargas ao longo da cadeia polipeptídica, é fácil imaginar que um dos fatores físico-químicos mais importantes para que a proteína consiga assumir essa conformação é o pH da solução em que a proteína se encontra. Proteínas que atuam durante a nossa digestão, por exemplo, dentro do nosso estômago, vão assumir a sua conformação correta em uma solução ácida, já que o pH do nosso estômago é muito baixo, 1,8 durante o processo de digestão. Proteínas que atuam no nosso sangue já vão ter a sua conformação correta num pH ligeiramente alcalino, entre 7,35 e 7,45, que é o pH normal do sangue. O que acontece, então, se a gente alterar o pH de uma solução? O que acontece com a proteína que está ali? Você já deve ter percebido que ela desnatura, claro. Mas por quê? Bem fácil, olha só. Imagina uma interação de atração que acontece entre o resíduo de ácido glutâmico, ou glutamato, e lisina, sendo que o glutamato é carregado negativamente e a lisina é carregada positivamente. Por isso, esses dois resíduos de aminoácidos se atraem. Só que, quanto mais ácida for a solução, maior a quantidade de cargas positivas livres. Essas cargas positivas começam a competir com a lisina pelo glutamato, enfraquecendo a ligação entre esses dois resíduos. Da mesma maneira, quanto mais alcalina a solução, maior a quantidade de cargas negativas livres, que começam a competir com o glutamato pela lisina. Essa competição química enfraquece as ligações até que elas se rompem.
causando alteração na forma da proteína, fazendo com que ela desnature. Uma pequena variação do pH vai gerar uma pequena mudança na conformação da proteína, fazendo com que ela perca eficiência. Mas, de modo interessante, se o pH ótimo para aquela proteína for restabelecido, for corrigido, a proteína volta a assumir ou pode voltar a assumir novamente a conformação ótima que ela tem. E aí a sua atividade pode ser totalmente recuperada. Ou seja, nesse caso, a desnaturação pode ser reversível. Porém, no caso de mudanças mais drásticas, quando o pH de uma solução fica muito longe do pH ótimo da proteína em questão, vai acontecer o rompimento de um grande número de ligações de hidrogênio e de interações de polo. Daí o que acontece? Quando o pH ótimo for restabelecido, é bem possível que as ligações de hidrogênio se restabeleçam de maneira errada. Ou seja, cargas positivas liguem-se a cargas negativas presentes na proteína, porém formando arranjos diferentes, de maneira aleatória. Nesse caso, a proteína vai perder permanentemente a sua função, ou seja, ela sofreu uma desnaturação irreversível. Trocando em miúdos, a alteração do pH da solução interfere na dinâmica de carga da proteína, portanto pode causar desnaturações. Até um certo ponto, essas desnaturações são reversíveis, mas elas podem ser irreversíveis em pH muito distantes do pH ótimo. Em pH extremos, tanto ácidos quanto alcalinos, pode acontecer a quebra de ligações covalentes, danificando permanentemente uma proteína, portanto causando também uma desnaturação irreversível. Então, novamente, a desnaturação de proteínas por pH é reversível até certo ponto, quando as modificações da proteína são sutis o suficiente para ela se renaturar caso o pH seja restabelecido. Se as modificações sofridas pela proteína forem grandes demais, a proteína pode não voltar a encontrar o seu nivelamento correto. A partir daí, a desnaturação se torna irreversível. A hemoglobina é uma proteína extremamente importante no nosso organismo. Ela se encontra em grande quantidade no interior de células vermelhas do sangue, chamadas hemácias. A hemoglobina tem grande afinidade pelo oxigênio e a sua presença no sangue aumenta a solubilidade desse gás. Essencialmente, a quantidade de oxigênio que o sangue é capaz de transportar dissolvido é muito maior do que a quantidade de oxigênio que é capaz de se dissolver na água, e isso é graças à presença da hemoglobina. A afinidade da hemoglobina pelo oxigênio se dá porque cada um dos 4 polipeptídeos que formam a hemoglobina, 2 unidades de alfa-hemoglobina e 2 unidades de beta-hemoglobina, coordenam um grupo Heme, que consiste em uma porfirina com o ferro 2+ ao centro. É justamente esse ferro que dá à hemoglobina a afinidade pelo oxigênio. Proteínas que têm na sua estrutura uma parte que não é proteica, ou seja, uma parte que não é formada por aminoácidos, são chamadas de proteínas conjugadas. E essa parte da proteína que não é formada por aminoácidos é chamada de grupo prostético. A hemoglobina, então, tem como grupo prostético o grupo M. Só que, se a proteína tivesse apenas afinidade pelo oxigênio, ela não seria capaz de liberar esse oxigênio para os tecidos. E esse é o papel, essa é a função da hemoglobina, fornecer oxigênio para os tecidos. Então, tem um detalhe que é extremamente importante na hemoglobina que pouca gente fala. Além da afinidade pelo oxigênio, a hemoglobina tem afinidade também pelo gás carbônico. O gás carbônico se liga a grupamentos amina na superfície da hemoglobina. Curiosamente, a ligação de dióxido de carbono na hemoglobina, na superfície da hemoglobina, aumenta a afinidade da hemoglobina por oxigênio. Assim, nos pulmões, onde tem bastante oxigênio, a hemoglobina tem facilidade de se desprender dos gases carbônicos e se ligar aos oxigênios. Ao contrário, quando a hemoglobina está saturada de oxigênio, ou seja, com moléculas de oxigênio ligadas aos grupos M, interações eletrostáticas causadas pelo próprio oxigênio faz com que essa afinidade pelo oxigênio diminua e aumente a afinidade por gás carbônico. E aí a hemoglobina vai ter facilidade de soltar os oxigênios para os tecidos e capturar o gás carbônico para levar até os pulmões, onde esse gás carbônico vai ser novamente substituído por oxigênio. Proteínas que coordenam íons metálicos, como ferro, zinco, cobre, recebem o nome de metaloproteínas.
Nessa imagem a gente enxerga a mioglobina, uma proteína que é muito parecida com a hemoglobina, só que presente nas células musculares, não nas hemácias. Nessa figura aqui está evidenciada a estrutura terciária da proteína, que é globular, e também a estrutura secundária. Dá para enxergar direitinho regiões de alfas-hélices intercaladas com sequências aleatórias, e o grupo prostético, que é o grupo M, representado em vermelho. Nessa outra imagem a gente enxerga a dispersão de elétrons da mioglobina, e nessa outra aqui a gente vê uma representação sólida dessa dispersão de elétrons. Aqui nessa outra representação, além de evidenciar a estrutura secundária, a gente também enxerga, mostrado em azul, as cadeias laterais dos resíduos de aminoácidos envolvidos na coordenação do grupo M. Um grupo extremamente importante de proteínas que merece destaque especial, porque compreende mais da metade das proteínas presentes nas células, são as enzimas. Como a gente já viu, enzimas são proteínas catalisadoras. Lembrando o conceito de catalisador que vocês já conhecem, as enzimas, como qualquer outro catalisador, é capaz de acelerar reações químicas e não são consumidas durante a reação, ou seja, ao final da reação a gente consegue recuperar totalmente a enzima exatamente da mesma maneira como ela estava antes de acontecer a reação química. Todas as enzimas são proteínas e elas vão apresentar uma região que a gente chama de sítio ativo, que é onde a atividade enzimática acontece. O sítio ativo é onde o substrato da enzima vai se ligar e é ali que ele vai ser transformado. Esse sítio ativo ele existe porque nesse lugar existem cargas positivas e negativas, regiões polares e apolares, corretamente dispostas em uma posição que favorece a formação de ligações de hidrogênio com o substrato. É isso que dá a afinidade entre enzima e substrato. E é isso que vai permitir que a enzima atue sobre esse substrato. No caso das enzimas, elas vão se ligar ao substrato, como a gente viu através de ligações de hidrogênio, ou até mesmo, em alguns casos, ligações covalentes. E uma vez ligadas a esse substrato, eles vão sofrer uma deformação. Essa deformação vai favorecer uma determinada reação química, seja ligando esse substrato a outro substrato, seja quebrando esse substrato, seja transferindo uma parte de substrato para o outro. É por isso que as enzimas são tão eficientes como catalisadores. Elas têm afinidades pelos substratos e uma movimentação intrínseca da enzima favorece o choque desses substratos em uma posição muito favorável à troca de elétrons, portanto à reação química. Sem a ajuda da enzima, esses encontros são muito mais aleatórios e precisa haver uma quantidade muitas vezes maiores de choques até que um seja numa posição favorável à reação e tenha energia cinética suficiente para a reação acontecer. Sem a enzima, é necessária uma quantidade bem maior de energia para que aconteça um número maior de choques. Por isso, a energia necessária para que a reação aconteça sem a enzima é muito maior do que a energia necessária para que ela aconteça na presença da enzima. Desde o segundo grau, vocês ouvem falar que a energia necessária para que uma reação aconteça é chamada de energia de ativação. E como a presença de uma enzima diminui essa demanda de energia, a gente diz que a enzima diminui a energia de ativação. Só para constar, mesmo sem o catalisador, a reação aconteceria, só que de maneira muito mais lenta. Outro fenômeno que é importante a gente salientar é que a maior parte das reações que envolvem as enzimas tem uma pequena variação de energia livre. Por isso são reações reversíveis. Nesses casos em que as reações são reversíveis, as enzimas sempre catalisam as reações em ambos sentidos, favorecendo o equilíbrio da reação. Por causa da especificidade entre a enzima e o substrato, que é determinada pela geometria das cargas do sítio ativo, a ação enzimática é extremamente específica, sendo que para cada reação química que acontece no interior da célula, praticamente tem uma enzima responsável por acelerar especificamente esse processo. Antigamente se achava que essa afinidade era consequência da forma das enzimas que se encaixavam perfeitamente aos seus substratos. Daí surgiu um modelo que ficou conhecido como chave-fechadura, onde enzima e substrato encaixariam-se perfeitamente com uma chave em sua respectiva fechadura. Hoje, esse modelo não é mais tido como correto.
embora ainda seja utilizado em livros de segundo grau. Alguns fatores físico-químicos têm forte influência na ação enzimática. Um deles, acho que você já pode imaginar, é o pH. Como a gente viu antes, o pH interfere diretamente na dinâmica das cargas de uma proteína, causando deformações. Essas deformações podem ser muito sutis e reversíveis, ou podem ser bem drásticas e aí vão ser irreversíveis. Pequenas mudanças na conformação geral da enzima podem alterar ligeiramente a geometria das cargas do sítio ativo, fazendo com que a afinidade entre enzima e substrato diminua. Isso vai, evidentemente, diminuir a eficiência da ligação da enzima com o substrato e, portanto, vai diminuir a velocidade da ação enzimática. Modificações conformacionais fora do sítio ativo podem dificultar modificações conformacionais que as enzimas precisam fazer para exercer a sua função, também dificultando a sua ação da mesma maneira. Em suma, cada enzima tem um valor de pH, o dito pH ótimo, no qual ela tem o seu enovelamento perfeito, e aí ela é capaz de exercer a sua atividade com maior velocidade. Alterações nesse pH, tanto para o lado ácido quanto para o lado alcalino, vão fazer com que a velocidade da enzima diminua. Outro fator extremamente importante na atividade enzimática é a temperatura. Em primeiro lugar, é fácil deduzir que a temperatura favorece a agitação das moléculas dentro de uma solução. Esse movimento de moléculas a gente conhece como movimento browniano. E é esse movimento que favorece o encontro entre enzima e substrato. Quanto maior a temperatura, mais intenso é o movimento browniano, favorecendo choques com maior quantidade de energia cinética, favorecendo as reações químicas. Mas, além disso, a gente viu que as enzimas se deformam durante a atividade que elas desempenham. Na verdade, todas as proteínas têm uma certa flexibilidade e fazem o tempo inteiro uma movimentação dentro dessa flexibilidade, independente da presença do substrato. Esse movimento é um tipo de ressonância das proteínas e, no caso das enzimas, a ressonância é fundamental para que elas possam desempenhar as suas funções. Por conta disso, quer dizer, aumento da movimentação das moléculas, que é o movimento browniano, aumento do número de choques, aumento da energia cinética desses choques e aumento na intensidade e frequência da ressonância das enzimas, à medida que a temperatura aumenta, aumenta também a velocidade da reação. E é de maneira exponencial que isso acontece. Enquanto o ambiente estiver em estado líquido, na maioria dos casos das reações catalisadas por enzimas, a cada 10 graus Celsius que a temperatura aumenta, a velocidade da reação tende a duplicar. Só que, claro que isso não vai acontecer de uma maneira indefinida. Quanto mais elevada a temperatura de um sistema, maior é a vibração das moléculas e maior é a ressonância das proteínas. Todas as proteínas, não só as enzimas. Temperaturas elevadas demais, o que vai acontecer? Elas podem aumentar tanto a energia cinética de uma enzima que ela acaba se quebrando, entre aspas. Quer dizer, ela pode perder a conformação tridimensional e, nesse caso, a desnaturação é irreversível. Temperaturas ainda mais elevadas vão causar um rompimento de ligações covalentes importantes para a estrutura da proteína, especialmente as ligações de sulfeto, e depois de certo ponto também começam a se romper as ligações covalentes das cadeias laterais e do esqueleto carbônico. O mais importante aqui é que a desnaturação térmica é irreversível. Quando a gente cozinha um alimento qualquer, seja de origem animal, seja de origem vegetal, a gente percebe várias alterações nesse alimento, especialmente na cor e no sabor desses alimentos. Isso acontece porque as proteínas que constituem esses alimentos desnaturam, sofrem modificações severas e, com isso, sofrem modificações nas suas características físico-químicas. Logicamente, essas modificações são irreversíveis. É por isso que o alimento, uma vez cozido, quando ele esfria, ele continua cozido, ele não vai recuperar as características que ele tinha antes do cozimento, porque as suas proteínas estão desnaturadas permanentemente. Um fenômeno importantíssimo à nossa sobrevivência decorre disso. Mamíferos têm uma temperatura corpórea mais ou menos constante. No caso de humanos, essa temperatura é idealmente de 37 graus Celsius, meio grau a mais, meio grau a menos. Se a temperatura do corpo baixar demais, a ação de diversas enzimas no nosso organismo vai diminuir, o metabolismo vai baixar e o corpo pode fisiologicamente colapsar se tiver uma temperatura muito abaixo de 35 graus.
É o que a gente chama de hipotermia. Temperaturas mais elevadas aumentam a velocidade de ações enzimáticas. E por isso é normal, quando a gente está com algum processo inflamatório ativado, a temperatura do corpo subir para próximo de 40 graus. O corpo, de fato, investe energia para aumentar a temperatura, para acelerar a ação de enzimas que vão combater os agentes infecciosos. É uma resposta de defesa. É por isso que a gente não deve fazer autoprescrição de um antifebril para qualquer tipo de febre. A febre é um mecanismo de defesa importante, envolve gasto de energia do organismo que já está debilitado, e a ação de um antifebril, nesse caso, vai retardar e muito o processo de cura. Uma situação totalmente diferente acontece quando a gente é acometido por alguns tipos de intoxicação alimentar. Alguns tipos de bactérias, como a salmonela, têm na estrutura das membranas os chamados LPS, que são lipopolissacarídeos. Como o nome diz, são lipídios associados a polissacarídeos. Esses lipídios são termorresistentes, ou seja, pode assar, fritar, cozinhar de qualquer jeito, eles continuam ativos, mesmo que as bactérias já estejam mortas pelo processo do cozimento. Dentro do nosso organismo, os LPS têm efeito pirogênico, quer dizer, ativam o processo do nosso organismo que fazem a temperatura do corpo aumentar. Agora, a situação é totalmente diferente da febre que eu comentei antes. Agora, a febre está sendo causada por uma substância estranha no nosso organismo e essa febre pode facilmente passar dos 40 graus Celsius. A partir dos 42 graus Celsius, algumas proteínas do organismo começam a desnaturar e, evidentemente, muitas células podem morrer por causa disso, incluindo células neuronais ou células de qualquer outro órgão, fazendo com que o corpo pare de funcionar e causando a morte do organismo. É nesses casos que o antifebril é fundamental para a sobrevivência do indivíduo. Só para saber, alimentos ricos em proteínas e gorduras como ovos, mexilhões, ostras, são os alimentos preferidos de bactérias como as salmonelas. A presença dessas bactérias em pequenas quantidades nos alimentos não causa problema nenhum. Porém, alimentos que são armazenados sem os devidos cuidados podem favorecer intensa proliferação da salmonela, tornando o alimento impróprio para o consumo, mesmo que seja cozido. Em casos mais graves, essas intoxicações podem ser letais. Um outro fator físico-químico que exerce grande influência na velocidade da ação enzimática é a concentração de substrato, e é muito fácil imaginar por quê. Quanto maior a concentração de substrato, menor o tempo que a enzima leva para encontrar esse substrato, portanto, maior a velocidade da ação enzimática. Como é uma função que depende diretamente da concentração do substrato em relação à concentração da enzima, e concentração de substrato é uma função logarítmica, adivinhem, a curva resultante é uma curva logarítmica, onde a velocidade da ação enzimática aumenta em função da concentração do substrato até certo ponto, a partir do qual o aumento da ação enzimática é desprezível em função do aumento da concentração de substrato. A gente chama esse ponto de saturação da enzima. Esse comportamento enzimático em função da concentração do substrato foi descrito por dois pesquisadores, Michaelis e Menten, e esse comportamento cinético ficou conhecido então como cinética de Michaelis-Menten. Às vezes, pode acontecer que um composto muito parecido ao substrato apresenta afinidade pelo sítio ativo da enzima. Nesse caso, pode acontecer um tipo de competição enzimática em que esse composto, que não é o substrato da enzima, se liga ao sítio ativo. Enquanto esse composto estiver ligado à enzima, ela não vai poder realizar seu trabalho. Essa ligação é temporária, é claro, mas a presença desse composto inibe a ação da enzima, diminui a sua velocidade. É, portanto, um agente inibidor, e esse tipo de inibição a gente chama de inibição por competição. Um fenômeno notável é que as células conseguem modificar totalmente o seu metabolismo, adaptando-se a mudanças nas condições do ambiente em que se encontram, em questões de segundos, graças a mecanismos que permitem ligar e desligar de maneira controlada determinadas enzimas. Imagina uma enzima assim. Nessa região, a gente vai representar o sítio ativo, que é onde o substrato deve se ligar. Um grande número de enzimas apresenta, além do sítio ativo, uma outra região, uma região regulatória, que a gente chama de sítio alostérico. Esse sítio alostérico é uma região da enzima que tem afinidade por um outro composto, normalmente de pequeno tamanho,
que não é o substrato e que a gente vai chamar, por enquanto, de regulador ou agente alostérico. Quando esse regulador se liga ao sítio alostérico, há uma interação de cargas que promove uma pequena deformação da enzima. Ou seja, na presença do regulador alostérico ligado a essa região, a enzima tem uma conformação. Sem esse regulador, a enzima vai ter outra conformação. E daí? Daí que algumas enzimas só assumem a formação funcional na presença do regulador alostérico, que neste caso é adivinhem, ativador alostérico. Outras enzimas, ao contrário, assumem a formação funcional apenas na ausência do agente alostérico. Quer dizer, quando esse composto se liga à enzima, ela para de funcionar. Nesse caso, a gente está falando de um inibidor alostérico. Assim como eu disse, a célula consegue regular rapidamente um grande número de enzimas e, portanto, direcionar vias metabólicas inteiras de acordo com a necessidade da célula em cada momento. Último, mas não menos importante, eu comentei com vocês que a maioria das enzimas catalisa reações reversíveis. Isso quando tem pouca variação de energia livre no processo. Algumas enzimas, porém, dependem do suprimento de energia para desempenhar suas atividades. Entra aí um processo que a gente vai ver muito ao longo do semestre, que é a quebra do ATP, gerando como produto um ADP mais um fósforo inorgânico. Para deixar a coisa bem simples, ATP é uma pequena molécula cuja quebra fornece temporariamente um par de elétrons com bastante energia. Esses elétrons vão dissipar energia por ressonância e podem eventualmente voltar ao ADP e ao fósforo inorgânico. Essa energia dissipada por ressonância é na maior parte convertida em calor, mas uma fração pode ser aproveitada por vários tipos de proteínas, enzimas na maioria das vezes, que usam essa energia para realizar trabalho. Nesses casos, como as reações envolvem transferência de energia e nenhuma transferência de energia é 100% eficiente, ou seja, sempre tem uma parcela importante dessa energia transferida que é dissipada na forma de calor e não pode ser recuperada, então essas reações são irreversíveis. O ATP pertence a uma família de compostos chamados nucleotídeos. É formado por 3 partes: açúcar pentose, ou seja, um açúcar de 5 carbonos que se chama ribose, 3 grupamentos fosfatos ligados ao carbono 5 dessa pentose e uma base nitrogenada que se chama adenina ligada ao carbono 1. O composto formado pela ligação da adenina à ribose chama-se adenosina. A adenosina pode ser ligada a um fosfato, formando uma ligação éster de fosfato que pode se repetir. A adenosina ligada a um fosfato é chamada de adenosina monofosfato, ou AMP. Se ela for ligada a 2 fosfatos, é adenosina difosfato, ADP, e se for ligada a 3 fosfatos, adenosina trifosfato, ATP. O quente do ATP é essa ligação do terceiro fosfato. A ligação fósforo-oxigênio é uma ligação de alta energia e requer energia para ser quebrada. A quebra libera um íon ortofosfato que apresenta 4 formas de ressonância de elétrons e é muito instável. A energia da ressonância é dissipada na forma de calor até o fosfato atingir formas mais estáveis. Mas parte dessa energia, perto de 40%, pode ser transferida para proteínas, causando deformação dessas proteínas e assim dando energia cinética para elas, possibilitando que elas realizem o trabalho mecânico que elas têm que fazer. Explicando isso de maneira bem simples, a quebra do ATP, girando ADP mais fósforo inorgânico, fornece energia que pode ser utilizada por proteínas para realizar trabalho. Enzimas que são capazes de hidrolisar ATP, formando ADP mais fósforo inorgânico e aproveitar parte dessa energia, são chamadas de ATPases. E a sua ação permite que aconteça reações pouco favoráveis, com ΔG maior do que zero. O funcionamento das ATPases lembra muito a regulação alostérica. O ATP liga-se a um sítio específico da enzima, diferente do sítio ativo, onde acontece a hidrólise desse ATP. O ortofosfato liberado é transferido temporariamente para a enzima, o que causa uma importante mudança conformacional. É essa movimentação da enzima causada pelo fosfato que lhe dá energia mecânica para realizar o seu trabalho. A enzima só vai realizar a hidrólise de ATP quando o sítio ativo estiver ocupado pelo substrato.
e só vai catalisar a reação ATP dependente lá no sítio ativo quando tiver um ATP disponível aqui para ser quebrado. Isso evita o desperdício de ATP na célula, porque a energia liberada na hidrólise do ATP, se não for imediatamente utilizada, vai ser totalmente dissipada na forma de calor. E aí não pode mais ser reaproveitada. Terminada a reação química, a enzima libera o produto e também o fósforo inorgânico, voltando ao estado que estava antes da reação química acontecer, pronta para catalisar uma nova reação. É isso, gente. Tudo que eu tinha para falar para vocês sobre proteínas. A maior parte do que eu falei nessa aula se encontra muito bem explicado no livro Princípios de Bioquímica de Lehninger, qualquer edição. Informações complementares sobre a hidrólise de ATP vocês podem encontrar usando termos da aula de hoje na internet com bastante facilidade. Se forem fazer pesquisa, deem prioridades para sites sérios e sempre validem a informação, ou seja, procurem sempre mais de um site para ver diferentes pontos de vista, diferentes explicações. Muito cuidado com sites que mostram a mesma explicação ou praticamente a mesma explicação que outros sites. Normalmente, um copiou do outro sem fazer a validação dessa informação, sem fazer a verificação dessa informação. Eu espero sinceramente que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Abraços e fiquem bem.